Mas vamos lá. Então, boa noite a todos vocês que já chegaram. 8h06 já, né? Nós já passamos aí 1 minuto da tolerância. Até em respeito a vocês que chegam sempre no horário, nós vamos dar a continuidade hoje. Nossa terceira aula, né? Vou pedir a Mirka que possa anotar o nome dos presentes aí, por favor. Só pra gente ter essa estatística aqui interessante, né? E eu queria dar início a mais esse encontro nosso. Pediu o Marco Aurélio. Você tá com o áudio aí, Marco? Opa, tô sim. Faz uma oração pra gente, pedindo a Deus que possa nos guiar em tudo aqui agora. Sim, sim. Senhor Deus, nós te agradecemos nesse momento por tudo que o Senhor tem nos feito pelo dia de hoje e por essa graça derramada. Amém. Que hoje às 20 horas estamos reunidos agora, no único nome, em nome de Cristo Jesus, para aprender um pouco mais da tua palavra, aprender um pouco mais dos teus preceitos, Senhor. E que o Senhor utilize agora o Ricardo de bom grado como nosso professor e ele possa expor muito bem os ensinamentos que as Escrituras trazem ao seu respeito, Senhor Deus. Nos perdoe pelos nossos pecados, em nome de Cristo Jesus. Amém. 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 Queridos, até então nós tivemos aí 2 encontros e nós tratamos basicamente do que as pessoas pensam sobre Deus. Nós vimos que existe aí, né, uma visão de mundo, cada um carrega uma visão de mundo. Para que eu existo, da onde que eu vim, para onde que eu vou, cada um dá uma explicação. Se fala em relação a Deus, geralmente nós temos 3 grandes visões de mundo. Nós temos aqueles que dizem que Deus não existe, são os ateus, né? E a própria teoria materialista, ela tem um furo, porque a teoria materialista, né, geralmente ateísta, ela diz que não há nada fora desse sistema natural fechado. O sistema natural fechado, ele compreende tudo o que é para ser conhecido, e a razão, o empirismo, a ciência pode explicar esse mundo natural que é fechado. Não há transcendência, né? Só imanência, não há nada fora. E essa teoria ela cai por terra quando a gente vê que há um anseio no coração humano, um anseio que a ciência, o que o empirismo não pode captar. E se realmente fosse um sistema fechado, logicamente não poderia ter esse anseio buscando algo fora. Isso já é uma quebra da lógica ateísta. Vou me deter muito nisso aqui, não. O reformador João Calvino ele tem um capítulo, eu acho sensacional, que o nome do capítulo é assim: da impossibilidade do ateísmo. Porque a Escritura defende que é impossível haver um ateu. Porque a eternidade ela foi gravada no coração de todo homem. Qualquer povo, em qualquer época, em qualquer lugar, haverá sempre a busca pela transcendência. E essa busca pela transcendência, como Paulo explica em Romanos capítulo 1, por causa da nossa queda, nós abandonamos o verdadeiro Criador, nós adoramos a criação. Muitas vezes nós criamos deuses nos nossos corações. Na antiguidade eram deuses mais explícitos, vamos dizer assim, né? Esses deuses tinham nomes, eles tinham o deus da floresta, é o deus da chuva, é o deus do lago. E a gente vê até na escritura citando alguns nomes desses falsos deuses, né? Baal, Dagon, Astarote, são nomes que aparecem na escritura, e que é justamente o coração corrupto nosso, caído, que busca o transcendente, mas devido à queda, nós vamos criar um Deus conforme a nossa imagem e semelhança. Existe uma visão aí que é muito difundida hoje também, que é chamada de deísmo, de dado, e diz que não, existe um Deus, mas esse Deus ele criou todas as coisas ali por meio do Big Bang, né? Ele foi o começo ali daquela explosão primordial, e esse Deus ele se afastou. Quando não, dizem que esse Deus é um ser impessoal, ele é uma força, na verdade. Ele não é uma pessoa, ele é só uma energia que deu início a todas as coisas e ele não interage com esse mundo. Esse Deus criou, né, as leis naturais, as leis físicas,
colocou o mundo para funcionar. E nós podemos conhecer esse Deus justamente por meio dessa criação que ele deixou, por meio da natureza, por meio das coisas criadas e por meio do uso da nossa lógica, da nossa razão. Em parte eles estão certos, tá? A Escritura diz que o que de Deus se dá para conhecer, isso está lá em Romanos 1 também, esse capítulo 1 de Romanos, ele é fundamental, nós vamos passar nele muitas vezes aqui. O que de Deus se pode conhecer, registra Paulo no capítulo 1 de Romanos, nós podemos conhecer porque ele se revelou. Ele se revelou criando. O Davidson tá aqui na sala, não tá, Davidson? Aqui, ó, tô vendo aqui. Sim, estou aqui. Ele me mandou um print aqui agora de um livro, não sei se você tá lendo lá, né? Os Atributos de Deus, de Arthur Pink. E eu tava com ele no colo aqui, eu até devolvi a foto pra ele, eu falei, o livro tá aqui, ó. De Deus. Como é que é, Davidson? É de Deus, hein? Fala Deus, né? E o primeiro capítulo desse livro ele é sensacional, porque W. Pink, que é um grande teólogo, né, foi um grande servo de Deus, ele trata de uma condição de Deus que muitas vezes a gente não se atenta. A gente muitas vezes se atenta para o amor de Deus, para a justiça de Deus, para a grandiosidade, majestade, santidade. São atributos, né, são qualidades. Mas Arthur Pink ele faz questão de abrir o seu livro com a solidão de Deus. Ele até começa falando que solidão muitas vezes a gente toma como algo até ruim, né? Mas da divindade, antes do princípio criou o Deus, né, o Gênesis, Deus ele já era. E ele era autossuficiente em si mesmo. Se não, se ele precisasse de alguma coisa, essa coisa já teria que estar com ele desde sempre. Então a eternidade de Deus, essa autossuficiência, a gente chama de, na teologia, de aceidade. Aceidade, palavra estranha, né? A-S-S-E-I, aceidade. E-I-D-A-D-E. Aceidade é essa autoexistência de Deus. E aprove a Deus, num determinado momento, demonstrar a sua glória, criando. Vou usar aqui até um pleonasmo vicioso, né? Criando criaturas, né? E esses atributos da divindade, eles são muito especiais para a gente prestar atenção neles. A solidão de Deus é até pesado da gente falar, né? Mas houve sim um tempo, se é que era tempo, como W. Pink diz, né? Se é que era tempo. Porque a eternidade é estranho essa propriedade na eternidade, tempo, né? A gente fala de tempo. Por exemplo, tô vendo a Luana aqui com a câmera dela ligada. Todo mundo tá com a câmera fechada. Deve ser todo mundo muito feio, né? Então por isso todo mundo fecha a câmera. Só os bonitos ficam com a câmera aberta. Se eu perguntar para qualquer um aqui qual é o cheiro da luz aí do seu quarto, da sua sala, vocês vão virar para mim e vão falar assim, Ricardo, essa pergunta ela tá errada. Porque é uma propriedade que a luz não tem cheiro. Se der cheiro de alguma coisa, lâmpada incandescente, por exemplo, é porque está queimando alguma coisa, né? Mas a luz em si, ela não tem cheiro. É um atributo, é uma propriedade que a luz não carrega. Vocês vão me dizer que eu estou errado na minha pergunta. Mas é mais ou menos isso quando a gente trata de eternidade. A gente fica querendo saber, né? Quantos anos Deus tem, né? Não cabe essa pergunta. A pergunta é errada. Quantos anos o Deus Pai, que nós vamos tratar aqui hoje, né, da Trindade, quantos anos o Deus Pai tinha quando ele gerou o Deus Filho? Não cabe a pergunta, tá errada. Porque se o Pai é eterno, o Pai só pode ser Pai eterno se existir um Filho eterno. Se o Filho passou a existir em determinado momento depois do Pai, o Pai não é eterno. Ele era só Pai. Não sei se vocês estão conseguindo compreender essa lógica tão simples. Pai eterno. É até uma questão que os testemunhas de Jeová, eles caem aí em contradição, né? Porque para os testemunhas de Jeová, Jesus Cristo é uma criatura. Jesus Cristo não é Deus. Só que a Bíblia dele está lá, Pai eterno. Então como que é Pai eterno? Se o Filho não existir em determinado momento, o Pai não é eterno. Ele é um Pai de determinado momento em diante. Então isso já vai mostrando que quando a gente tenta mexer determinados assuntos na Escritura, colocar a nossa razão, o nosso empirismo, a nossa ciência, a gente vai quebrar a cara. Quando a gente tenta colocar a ciência, a razão contra a Escritura, nós vamos quebrar a cara. Porque não há contrariedade, não há contradição. E
Hoje nós vamos ver aí, está na tela, né? Seria a terceira grande cosmovisão. Nós vimos o ateísmo, o deísmo com D de dado, e a terceira grande cosmovisão, que é o teísmo com T de tatu. E é essa cosmovisão que o cristianismo defende. O teísmo defende a existência de um único Deus, e esse Deus dirige, ele intervém, ele se mistura com a história. Ele não é um Deus distante, ele não é meramente uma energia que atua, ele não é aquele princípio uno, né, que Aristóteles tanto procurava, que os pensadores gregos falaram, né, desse uno, desse início. Não. É uma pessoa. É um ser relacional. É um ser que nós temos um pacto como seres humanos com esse Deus. Ele nos trata mediante ética, mediante moralidade. E nós somos imagem e semelhança desse Deus. Nós vamos ver quando nós formos estudar aí a origem do homem, né? Então, um dos grandes textos da Escritura que falam sobre a trindade, né? Essa palavra que nem na Bíblia existe, trindade. Trindade é meramente um termo para a gente não ficar repetindo toda hora, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, onde você escuta trindade é meramente um sinônimo de Pai, Filho e Espírito Santo. Escritura, em diversos lugares, Pai, Filho e Espírito Santo são destacados, são exaltados. Então a gente usa trindade meramente como um sinônimo. É uma das acusações também das igrejas unitaristas, né? Ao contrário de triunitaristas. Testemunho de Jeová, mais uma vez, ele é unitarista, porque ela crê só Deus Pai. Jesus Cristo não é divindade para eles. Eles falam, mas a Bíblia não tem a palavra trindade. São coisas tão pequenas, são coisas tão... Assim, é o que Paulo fala, cuidado, não perde tempo com genealogias, com termos, com semânticas, cuidado com isso. Porque é meramente um sinônimo para a gente não ficar repetindo Pai, Filho e Espírito Santo. Ah, não quer usar a trindade, não? Deus te abençoe e não use. Fale Pai, Filho e Espírito Santo. Glória a Deus. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso está em Mateus 28:19. Mas, afinal de contas, queridos, esse negócio de trindade, vou caminhar aqui. Uma das perguntas dos nossos símbolos de fé, né, que a gente estudou semana passada, confessionalidade, né, a gente tem nossos catecismos, que são perguntas simples. Muitas vezes as pessoas vão fazer para nós, né? Olha, da onde que a gente sabe que existe um Deus? É a pergunta que está em tela. De onde se infere que há um Deus? E aí? Uma pergunta simples. Quem quer arriscar a resposta aí? Que até então tinha. Vamos ver se tem alguém honesto aí para falar. Sem colar da tela, hein? Alguém quer abrir o microfone aí e dizer? Como que a gente sabe que existe um Deus? Às vezes nós vamos ser questionados, querido. Não sei porque que eu perguntei se o povo quer falar. O povo morre de vergonha, nunca vi. Quase não deu tempo para falar. Exatamente. Nós sabemos por causa da revelação geral, né? Todos os homens sabem que existe um Deus. Mesmo aqueles que tendem a dizer que Deus não existe, no fundo, no coração, toda a obra proclama a existência de Deus. Eu não sei se está certo. Se é isso que eu nem li o slide, não. Isso é parte da resposta. A criação, eu disse aqui, isso ela mostra que há um Deus. Salmo 19, a palavra, né? As escrituras onde Deus se revela. O Salmo 19 ele é muito claro quando ele diz: os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia proclama outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há nele som algum, mas em todo mundo ouve-se a sua voz. É uma coisa tão maravilhosa essa poesia do Salmo, né? Não há nisso som algum, mas em todo mundo ouve-se a sua voz. É exatamente isso. A criação mostra a glória de Deus. A coisa criada. Existe uma inteligência por trás disso. Não há como. E eu mandei um vídeo, se eu não me engano, nas primeiras semanas, do ajuste fino do universo. E para uma pessoa defender que aquilo ali é coisa do acaso, ela tem que ser
Muito crente. Muito crente no acaso. Mais crente no acaso do que crer numa inteligência e com um ajuste finíssimo criou todas as coisas. Então o nosso catecismo, muito sabiamente, ele resume biblicamente a resposta. A própria luz da natureza no espírito do homem, que é a outra parte da resposta, né? Há um anseio no coração de todo ser humano. Além da criação que mostra que existe Deus, né? Há a eternidade no coração do homem. Porque o homem foi feito para Deus. E não haverá paz neste homem, nessa mulher, enquanto ele não se entregar a Deus. Ele vai viver em turbulência, em tumulto, em aflição. Então a própria natureza, a própria luz da natureza no espírito do ser humano e as obras de Deus, claramente, as obras de Deus aí, ó, claramente manifestam que existe um Deus. Porém, só a sua palavra, a palavra desse Deus e o seu espírito o revelam de um modo suficiente e eficaz aos homens para a sua salvação. Deus se deixou conhecer, ele se inclinou e mais do que isso, ele legou a sua palavra. Olha o que Paulo diz em Romanos 19, de alguém que abra o microfone e leia para nós, por favor. Romanos 1, 19 e 20. Vamos lá, gente. Agarra aí meu tempo que vocês estão comendo meus minutos aí, hein? Romanos 1, o que, Rick? Tá na tela, Lu, não sei se você tá vendo aí, ó. Tô bem caçando aqui. Porquanto que de Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Queridos, exatamente o que o começo da resposta aqui do catecismo diz. A luz da natureza no espírito do homem e as obras de Deus claramente manifestam que existe um Deus. É o que Paulo fala aqui em Romanos 19 e 20. O que de Deus se pode conhecer é manifesto. Por quê? Porque foi o próprio Deus que mostrou. Se nós, sendo finitos, queremos conhecer algo infinito, aquilo que é infinito precisa se revelar ao finito. Precisa se revelar aquilo que não pode alcançá-lo. Deus fez isso. Ele se deu a conhecer pelas obras que ele criou, pela maneira com que ele nos criou, deixando no nosso coração esse desejo, esse anseio pela eternidade por ele, mas apenas a sua palavra pode dar a coordenada exata do que esse nosso Criador, que é soberano, deseja de nós. O que esse Deus espera da sua criatura? Deus fez uma pedra para ela ser pedra. Deus fez uma árvore, ela está lá sendo árvore, produzindo seu fruto de estação em estação. Deus criou as montanhas, as cachoeiras, as aves, os répteis, eles estão cumprindo o seu papel perfeitamente. Agora, nós, seres humanos, estamos cumprindo o papel que Deus nos legou? Aí você pode argumentar na sua cabeça aí, não, mas nós estamos sim. Então, de onde você tirou isso? Como que você sabe que estamos atendendo o propósito? A modernidade hoje diz que você existe primeiro, você vive, e depois que você vive, que você existe, você diz o que você é. Você diz qual é a sua essência. É uma frase até diabólica isso, né, de um filósofo chamado Jean-Paul Sartre. A existência precede a essência. Isso é o ápice da perversão humana. Porque a Escritura diz o contrário. Ela diz que nós temos um propósito. Ela diz que nós temos uma essência, uma natureza, uma substância. E a gente vive com essa substância sendo o princípio de todas as coisas. E a maneira com que Deus quer que nós vivamos, o que Ele espera de nós, está unicamente nele, na palavra dele. Vou passar o slide aí, quem puder ler, por favor. Olha que interessante o que Paulo escreve a Timóteo. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação da justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Muito obrigado, Sara. Queridos, olha que fantástico. O Novo Testamento veio, nós vimos isso na aula passada,
para explicar o Antigo Testamento. O Novo Testamento ele não pode existir se não existir o Antigo Testamento. É a confirmação. E é tão interessante que quando Paulo escreve isso a Timóteo, nós vimos lá, né, na nossa aula passada, ali os períodos, né, que as cartas, os evangelhos, o Apocalipse foi escrito. Quando Paulo disse isso a Timóteo, não existia Novo Testamento. Paulo está falando aqui do Antigo Testamento. Já pararam para pensar isso? Ela é inspirada por Deus e ela é útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para educar. E ela vai nos dizer: eu, o Criador, espero isso de vocês. A autoridade está nessa palavra. A autoridade não está na sociologia, na antropologia, não. Eu peço, queridos, eu sou um amante da ciência. E o que as pessoas têm feito com esse termo ciência hoje é terrível. A ciência por si só, ela prega a dúvida, ela prega a pesquisa, ela prega que se avance na observação, na reprodução, no experimento, na constatação. Ela prega a própria dúvida. A ciência é mutante. Nós rimos hoje da ciência de 300 anos atrás, daqui a 50 anos eles vão estar rindo da nossa ciência hoje. É assim mesmo. As coisas evoluem. Mas quando essa ciência, né, que trata dos números, das leis físicas, da biologia, quando essa ciência se atreve a querer colocar regra na alma, a querer colocar escala no nosso espírito, como a sociologia tenta fazer, como a antropologia tenta fazer, aí a coisa começa a degringolar. Porque nós não somos máquinas. Nós não somos aparelhos que podem ser mensurados. Eu até faço uma meia-culpa aqui, porque a sociologia e a antropologia eles têm muito a nos ensinar quando eles categorizam. Eles são bons em observar. Criam categorias, criam classes, eles são bons nisso. Mas quando eles tentam tratar e dar soluções de problemas, aí acabou. Eles entram na área que somente o Criador pode entrar, que é a alma. E eles não têm essa competência. A Escritura tem. Só que a gente já vai mostrando que não há choque entre ciência e Escritura. Há sim pessoas de má fé, geralmente são materialistas ateus históricos, que desenvolveram as ciências humanas aí com a sociologia, com a antropologia, ramos novos da filosofia, que se arrogam uma verdade absoluta, dizendo que não existe verdade absoluta. Eles tentam julgar os homens, né? Tentam nos julgar nesse vácuo, nessa maré revolta, e a gente fica à deriva, em saber o que nós somos, em saber que da onde nós viemos, para onde nós estamos indo. Tudo é o acaso, tudo é milhões, bilhões de anos, coisas que não dão para se comprovar em laboratório, não dá para se criar experimento. Então nós temos que tomar cuidado, especialmente quando isso avança para cima da nossa alma. Nessas épocas, né, de pandemia, pessoas estão morrendo, pessoas estão depressivas, pessoas estão suicidando, porque não tem respostas. E eis aí o grande ídolo, o grande Deus do momento. A ciência, não a verdadeira ciência, que diz de si mesmo que ela vai mudar, que ela tem que gerar dúvida para avançar, mas é uma pseudociência que se arroga para si um trono que não é dela. Então, cuidados, queridos, cuidado com os ídolos, que é o nosso próximo slide. Idolatria. A gente vai fazer a separação aqui do Criador, Deus, e da criatura. Idolatria vem da palavra eidolon, que significa imagem, simulacro, né, do grego, e latreia, que significa adoração. Então é a adoração de um ídolo. Nós temos a palavra, por exemplo, egolatria, é a adoração do eu. O próprio eu pode se tornar um ídolo. E assim qualquer coisa que tome o lugar de Deus. Mas olha que interessante, quando nós falamos de idolatria, a primeira coisa que vem na nossa cabeça, e sejam honestos, não é o católico lá ajoelhado diante da estátua, diante do seu santo, né, de gesso, de madeira. A coisa comum é essa, mas, queridos, a coisa é muito mais profunda do que isso. Idolatria não se resume a isso. Adorar um outro Deus que não o Senhor é idolatria.
Tá na tela aí, tá? Quem quiser acompanhar. Ou atribuir ao Senhor, atribuir a Deus, qualidades e obras que ele não revelou de si mesmo. Aí a gente vai e cria outro Deus. Só coloca ali no pezinho dele um rótulo, né? Jesus Cristo. Mas eu falo de Jesus aquilo que ele não é, eu digo de Jesus obras que ele não fez, eu faço promessas em nome de Jesus Cristo que ele não prometeu. Eu meramente criei um ídolo e coloquei o nome dele de Jesus. Vocês estão vendo como idolatria vai muito além daquilo que a gente acha, que é meramente a estátua. E a fonte segura, para que a gente não caia nisso, é apenas a primária, a que Deus deixou. É a palavra dele. Costumo usar essa ilustração, né? Eu imagino alguém na Segunda Guerra Mundial, queridos, prestem atenção, um soldado na Segunda Guerra Mundial, tiro e bomba caindo na cabeça dele, aquele trauma, né, daquela coisa, assassinato e grandes conflitos, e gente morrendo. E num dia lá ele se recolhe lá ao acampamento, que já está ali no território conquistado, né? Ele tirou uma folga. Assim. E aí vem o camarada lá que cuida da correspondência, ele no meio da guerra, ele recebe uma carta ali do pai dele. Aí ele pega aquela carta e abre aquela carta. Sente o cheiro do pai dele naquela carta. Ele reconhece a letra do pai dele, o peso que ele colocou na caneta para escrever aquela carta. Ele abraça aquela carta, lendo aquela carta, como se fosse o próprio pai diante dele, e ele vai lendo aquilo ali, chorando. E o pai dele falando que deseja que ele volte para casa, que ele tem orado por ele. Aquela carta ali é o próprio pai do cara diante dele, ele reconheceu tudo ali daquela carta. Isso são as escrituras para o crente verdadeiramente quer voltar para casa. Quando a gente abre a escritura e começa a ler ali o que Deus deixou para nós estamos no meio da guerra deste mundo mau, no meio do deserto. E a cada capítulo, a cada versículo que a gente vai avançando na escritura, é um chamado desse pai dizendo, olha, é assim. Caminha desse jeito aqui, porque você é meu filho. E aí a gente começa a entender que nós não somos salvos porque obedecemos. Nós obedecemos porque fomos salvos. Porque reconhecemos a esse pai que nos enviou uma carta. Aquele que não é filho não reconhece. Ele acha até bonito ali, né, as poesias da Bíblia, alguns escritos, o que Jesus fez e tal. Mas para ele aquilo ali e qualquer outra coisa é a mesma coisa. Ele pegar um documento ali de um pensador, de um escritor de literatura, é a mesma coisa a Bíblia. Mas ao Filho de Deus, não. Ele vai reconhecer o chamado do Pai neste documento. Ele não criará ídolos para guiá-lo. Quando ele escutar algo estranho àquilo que a Escritura diz, que é a voz do Pai, ele diz assim, opa, errado aqui. Meu pai falou que é assim, por que o outro está dizendo de outro jeito? Jesus disse, ele era o bom pastor, e a ovelha escuta a voz do bom pastor. A ovelha ouve o chamado e vai atrás do seu pastor. A ovelha não vai atrás do estranho. Ele usa a ilustração da própria natureza, né? A gente vê os apriscos, as ovelhas vão atrás do pastor delas. Vão atrás de outros pastores. Mas e aí, Ricardo? E esse tal de trindade? Até agora tem um criador, esse criador se mistura com a sua criatura, ele está agindo nesse mundo, né? A Bíblia diz isso. Pode ser que você nem acredite nisso ainda, mas está lá na Bíblia. Mas esse negócio de trindade? Então são 3 deuses, Pai, Filho e Espírito Santo, né? A gente tem um triteísmo aí. Não, isso aí seria idolatria. Não são 3 deuses. É um Deus só. Que conversa que é essa de Pai, Filho e Espírito Santo? Como é que né, resolve isso? Seria uma contradição? E que a lei da não contradição, né, ou a lei da contradição, né, da aristotélica, ela diz que uma coisa ela não pode ser e ser ao mesmo tempo, do mesmo modo e no mesmo sentido. Então não poderia dizer assim, a bola é redonda, a bola não é redonda. É uma contradição. É um ou outro. Mas eu poderia dizer que a bola é redonda e depois que eu furei a bola, ela não é mais redonda. Aí o que aconteceu? Uma linha do tempo. O tempo correu, houve uma mudança no modo, né? Ela foi furada e aí ela não é mais redonda. Beleza. Aí também não tem contradição. Uma hora ela era redonda, outra hora ela não é mais. Então não é no mesmo tempo e nem no mesmo modo. Mas a bola naquele mesmo instante, no mesmo modo e no mesmo sentido, ela não pode ser redonda e não ser redonda. Assim como a flor.
A flor é verde e a flor não é verde. Tá errado. É um ou outro. Ah, não, Ricardo, mas semana passada a flor era verde. Agora ela ficou vermelha, porque ela amadureceu, ela envelheceu, etc, etc. Tranquilo, não tem contradição. Até aí, tranquilo, gente? Isso tem que ficar muito claro, tá? Porque quando a gente trata de trindade, nós estamos tratando de um mistério. E a gente tenta explorar, os grandes teólogos que passaram pela Terra, eles tentam explorar ao máximo o uso da razão, o uso da lógica, mas chega um momento em que você vai dizer assim, eu não tenho o equipamento necessário para entender isso aqui. Não é que é irracional, é supra-racional, está acima. O pecado causou algo em mim que eu não consigo compreender. Mas disso tudo que foi mostrado, nada falta lógica. Nada é errado. É isso que a gente está tentando construir aqui para a gente chegar. Por que então que a Trindade não é uma contradição? É um Deus ou é 3 deuses? Como que funciona isso? Nós vamos para o próximo slide aqui. Ó. Quem lê para mim, por favor? Ô bem, você podia pedir, o Gabriel subiu uma. Vamos lá, gente. Deus se apresenta como o único e singular Deus, em sua essência, substância e natureza. E nesta única essência, substância e natureza, subsistem 3 pessoas, igual em poder, honra, glória e dignas de toda adoração e louvor por parte de suas criaturas, natureza e pessoa. Muito obrigado, Flávia. Queridos, quando a teologia, e espantem-se, tá? A igreja protestante, a igreja evangélica, ela não tem diferença nenhuma quando ela fala de Deus, por exemplo, com a igreja católica. É a mesma doutrina. Não tem diferença não, tá? Essa aula aqui que eu estou dando, eu poderia dar dentro de uma catequese católica que seria ortodoxo para eles. Não teria problema nenhum. Isso aqui foi cunhado logo após a morte de Cristo, pelos pais da igreja. Que se debruçaram nisso aqui para tentar chegar no máximo que eles conseguiram. Então, quando a gente trata de trindade, nós tratamos de um único Deus em substância, em natureza, em essência. É difícil a gente entender esses termos, mas daqui a pouquinho eu vou dar um exemplo que vai dar uma clareadinha. Tá longe de poder explicar, mas vai dar uma clareadinha. Então, uma essência, mas nessa essência única subsistem 3 pessoas. Aí eu te falo assim, defina uma pessoa para mim. É uma das coisas mais difíceis da gente fazer, queridos. É um dos mistérios mais grandiosos, tanto para a teologia quanto para a filosofia. O que é uma pessoa? Quando eu digo alguma coisa do que é uma pessoa, as implicações que podem ser geradas podem ser terríveis. É o que, por exemplo, hoje as pessoas tentam dizer que uma criança no ventre da mãe não é uma pessoa. Não existe uma pessoa ali. É o que hoje a ciência tenta defender, que uma pessoa que está em estado de coma, já idosa, não é uma pessoa mais. Por isso que eles podem defender a eutanásia, por exemplo. Então, quando eu tento definir esse termo pessoa, eu posso cair em alguns abismos. Eu garanto que se eu virar para você e dizer que o seu pai que está no hospital em estado de coma não é mais uma pessoa, você vai me bater. Mas quem disse que não é uma pessoa? Quem que é você para dizer isso? Mas é isso que o mundo pós-moderno tenta colocar na nossa cabeça. Um bebê no ventre da mãe não é uma pessoa, que alguém que esteja em estado de coma já na velhice não é mais uma pessoa, e assim a gente vai deformando aquilo que Deus criou. Então muito cuidado, muito cuidado. Vamos avançar um slide aqui. Natureza e pessoa, guardem isso. Isso é o que importa. Nós vamos entender daqui a pouco o que é isso. E para nós aí, alguém que puder, por favor. Batizado de Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe se abriam os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Muito obrigado, Marco. Gente, esse é o texto mais claro onde a Trindade aparece ao mesmo tempo na Escritura, é o batismo de Cristo. Cristo sendo batizado por João Batista. O Espírito Santo descendo como uma forma de pomba. O Pai falando: Este é o meu filho, eu me comprazo. Este é um das dezenas, centenas de textos. Paulo finaliza quase todas as suas cartas dizendo do amor do Pai,
do sacrifício do Filho, as bênçãos do Espírito Santo. A gente vê João falando que no céu quem testifica é o Pai, a palavra e o Espírito, e Jesus Cristo é conhecido na Escritura como o verbo, como a palavra. O próprio João usa isso no Evangelho. Por todo o tempo, no Novo Testamento especialmente, porque ali se tornou mais claro aquilo que o Antigo Testamento colocou de uma forma mais oculta, a gente vê a Trindade. Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. E aqui eu volto a chamar a atenção para aquilo que eu já disse. Quantos anos que o Deus Pai é mais velho que o Deus Filho? Não cabe essa pergunta, porque ele é Pai eterno. E o Filho é o Filho eterno. Então, se eles são eternos, eles são conjuntos. Não tem como a gente dissociar isso. Vamos caminhar mais um pouquinho aqui, mais um texto aí. Lu perguntou aí, ó, se essência, natureza e substância nesse contexto aqui é igual? Sim. Tratado pelos teólogos da patrística como igual. Ousia é o termo em grego que eles usaram muito para definir. Ousia. Vou até digitar aí para você ver. Ó. E é interessante, ousia. E esse foi um dos grandes conflitos lá na patrística, né, no século III, século IV. Eles chamaram de a polêmica do iota. Iota é uma letra grega, né? Porque uns defendiam que Jesus Cristo, o Filho, era homoiousios, que é semelhante ao Pai. Aí a ortodoxia veio e falou assim, não, Jesus Cristo não é semelhante não, ele é igual. Ele é homoousios. Homo homogêneo, né? Igual. E ousia, substância, da mesma substância do Pai. Homoousios. Ao invés de homoiousios. Homoiousios é como só se fosse parecido, mas não é igual. Não, Jesus é Deus, ele é igual. Ele foi adorado no Novo Testamento como Deus. Ele fez milagres, títulos que apenas o Pai tinha, foram dados a Jesus Cristo. Isso é notório, nós vamos ver isso também quando a gente for estudar a pessoa de Jesus Cristo. Aqui nós estamos na Trindade, por enquanto. Vamos avançar. Então, deixa eu ver aqui. Tá trocando de tela aqui. E pronto. Mais um texto aí, por favor, quem lê? Vai, gente. Olha aí. Se vós me tivesses conhecido, conhecereis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me ver a mim, vê o Pai. Como diz tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, faz as suas obras. Muito obrigado, Flávio. Gente, esse trecho é sensacional. Porque eu vejo em Filipe, né, uma vontade, assim, né, de até tentar agradar a Cristo, né? Ele chega e vira e fala assim, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. É com um certo ar de piedade, né, e tal. E Jesus vai dar nele essa sapatada aqui. Você já tem tanto tempo que você tá comigo e você não me vê? É como se o Pai falasse na boca de Cristo ali naquela hora, né? Tanto tempo. Eu estou, primeira pessoa, eu estou convosco. Aí, mas ele não estava pedindo para ver o Pai? Que eu estou convosco é esse aí. E aí depois o próprio Jesus reassume a fala falando do Pai na terceira pessoa. E assim vai caminhando, especialmente o Novo Testamento, no que aquilo que a patrística, né, os pais da igreja, chamaram de a santa confusão. É esse trabalho conjunto do Deus Pai, do Deus Filho e do Espírito Santo. Chamaram de a ciranda de crianças, né? E ali a Santíssima Trindade ela vai atuando como Deus. Mas cada um fazendo aquilo que lhe cabe. Jesus Cristo é quem morreu na cruz, não foi nem o Pai nem o Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, que dá o coração novo para o homem. É o Pai que escolheu aqueles que iriam ser salvos. Cada um vai trabalhando na economia divina, mas é o Deus, é a Trindade que está agindo nos pontos. Isso é sensacional. E essa bagunça santa, como ficou conhecido, né? essa brincadeira, essa ciranda da Trindade, os patrísticos, né, os pais da igreja, eles definiram o Pai, o Filho e o Espírito Santo nessa proposição aqui. Olha, quem lê para nós aí?
proposição patrística. O Pai gerou o Filho eternamente, o Filho foi gerado eternamente pelo Pai, e o Espírito Santo procede eternamente do Pai e do Filho. A chave é a eternidade. Exatamente. Muito obrigado, Sara. Queridos, tudo o que foi estudado, lido durante toda a história da igreja, nós não estamos falando aqui só de protestante, só de católico, não, toda a história da igreja, tirando as seitas, né, que quiseram romper com isso. E foi identificado. O Pai gerou o Filho eternamente. Diz que o Pai não é mais velho que o Filho. Não cabe lá, minuto, ano, segundo, hora, não tem isso lá. O Filho foi gerado eternamente pelo Pai. E o Espírito Santo procede eternamente do Pai e do Filho. Ah, Ricardo, me explica isso aí. Eu não consigo, querido. Tá vendo que nos falta algo? Nos falta aquilo que Paulo diz em 1 Coríntios, quando ele vai ao terceiro céu. Ele diz que ele viu coisas ali que ele não tem como colocar em palavras, porque não tinha jeito. Então, a Escritura ela nos dá material para a gente cair com o rosto em pó e adorar esse Deus. Senhor, isso é grandioso demais para mim. O único Deus que fez todas as coisas visíveis e invisíveis, que chamou à existência aquilo que não existia. Esse Deus, ele é o Pai eterno, do Filho eterno, que foi gerado eternamente pelo Pai, e o Espírito Santo, Deus também, que procede eternamente do Pai e do Filho. E aqui eu coloquei a chave, é a eternidade. Aí não tem confusão da gente querer colocar um mais velho do que o outro, o pai barbudo, né, sentado no banquinho, Jesus Cristo um homem mais jovem, de 30 e poucos anos. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Eterno. Não há tempo transitando ali no que a gente chama de intratrinitário. É intra, está dentro da trindade esse relacionamento eterno de amor, esse relacionamento eterno de prazer, de comunhão, de alegria, de felicidade. E eles se bastavam. Mas aprove a eles em um determinado tempo criar do nada todas as coisas. E a gente vai ver isso, se eu não me engano, na próxima aula. Mas eu coloquei embaixo aí, se vocês prestarem atenção, caso Tatiana e Crista. Faltou um R aí, né? Faltou. E do H. Que caso é esse, queridos? Vocês conhecem gêmeos chifópagos? Alguém sabe me dizer o que é isso? Gêmeos chifópagos. Vale consultar aí na Wikipedia, viu? Gêmeos chifópagos é aqueles que nasceram com a cabeça grudada um no outro. Você já deve ter visto isso. E há graus de chipofagia, né? Uns que o médico opera ali, corta, não tem problema nenhum, cada um vai seguir sua vida normal. Há casos extremos que não pode separar e que os gêmeos morrem com poucas horas, poucos dias. Tão gritante que é a anomalia. Na história da medicina, essas chifopagias mais sérias, elas não davam a oportunidade da ciência estudar esses casos, porque os bebês morriam. E os que eram dado condição de estudar são os que conseguiam separar, ou que viviam, né? Não podia separar, mas conseguia viver. Mas tinha ali seu cérebro separado, tudo separado. Mas enfim, por que eu tô falando isso? Existe um caso, eu não sei se é na Rússia ou na Ucrânia, eu perdi aqui. Essas gêmeas chifópagas, ou gêmeas siamesas, né, ligadas pelo crânio, é um caso único. Essas meninas, elas fizeram em 2018 10 anos. Então elas estão com 13. É o único caso de chifopagia da história registrada da medicina em que os gêmeos têm apenas um cérebro. Por isso que eles não puderam operar. E esse caso delas é tão extremo, essa anomalia é tão grandiosa, que os casos que tiveram na história, as crianças morriam com poucas horas, elas não aguentavam. E hoje essas duas meninas estão vivas, gente. Os médicos estão entrevistando, estão pesquisando, estão fazendo, virando as meninas de cabeça para baixo. E se você vê no YouTube, aí você acha vídeo delas, elas correndo no parque, brincando, jogando bola. É um negócio assim, sensacional. Mas o que isso tem a ver com a Trindade? Cuidado, queridos. Eu não quero aqui explicar a Trindade não, tá? Mas Deus ele é tão bondoso que às vezes ele goteja esses casos espetaculares no que o pecado fez conosco, né, de nos agredir, de fazer nascer esses tipos de anomalia. Deus ainda mostra sua glória nisso. Não é à toa que ele fala com o cego, né? O cego pergunta os fariseus perguntam para Deus assim: Senhor, quem que pecou? Foi o cego aí ou o pai deles, né? Não foi nenhum nem outro.
Ele nasceu cego para que eu mostrasse a minha glória na vida dele. Palavra de Jesus Cristo. Tanto que Deus fala com Moisés, quando Moisés disse que não sabia conversar e que ele tinha que ir para Faraó para falar, né? Aí Deus vira para Moisés e fala assim: Moisés, quem que fez a boca do mudo, Moisés? Quem que fez o ouvido do surdo? Não fui eu? Então, quando a gente olha para esses casos, a gente sabe que é o que nós causamos para nós mesmos com o pecado. Sejam anomalias físicas, como é o caso dessas meninas, sejam anomalias emocionais, que muitos de nós temos. Mas é Deus quem está controlando e quem vai dar a redenção. E essas duas meninas, elas têm um cérebro. É uma substância. E elas são duas pessoas, querido. O negócio é espetacular. Cada uma delas é um jeito, é um gênio, é um gosto, é uma vontade. E o negócio é tão sensacional que o jornalista, ele tampa os olhos de uma delas, ele pega algo que ele levou e mostra para outra que estava com os olhos abertos. Aqui estava com os olhos fechados, ela fala o que o jornalista mostrou. As gêmeas, elas conseguem conversar pelo cérebro. Elas não precisam falar. A mãe, às vezes, vê as duas brigando e ela sabe que as duas estão brigando, mesmo sem falar nada. Uma costuma acordar a outra quando a outra está dormindo, chamando ela na cabeça. São duas pessoas distintas, mas é uma substância. Duas pessoas que subsistem na mesma substância. Eu volto a falar, isso está longe de quilômetros, anos-luz de explicar aqui a Trindade. Porque nós estamos falando do Criador e não da criatura. Mas Deus goteja essas anomalias, no pior sentido da palavra, para mostrar que são criaturas que ele fez, mesmo debaixo do pecado. Elas estão vivas, perfeitas ali na sua sanidade mental, não tem nada, perfeitas. Só estão grudadas ali e compartilham só o mesmo cérebro. Isso é sensacional, querido. Sensacional. Vamos avançar mais um slide aqui. Só para a gente ver que de contradição a Trindade não tem nada. Uma substância e 3 pessoas nessa substância. Então, caminhando aqui para o final, o que é a Trindade? A Trindade, a gente não tem como definir a Trindade com um ponto. Falar assim, a Trindade é X. Não tem como definir. Mas a gente pode caminhar naquilo que é interessante para a gente não cometer erros. Nós temos Pai, Filho e Espírito Santo. Presta atenção. O Pai não é o Filho. O Pai não é o Espírito Santo. O Espírito Santo não é o Filho não é o Espírito Santo, o Filho não é o Pai, o Espírito Santo não é o Pai, mas os 3 são Deus. Isso é seguro para a gente caminhar. É o que o Novo Testamento nos revela, a encarnação da segunda pessoa da Trindade. O Pai não é o Filho, é outra pessoa. Mas o Pai é Deus e o Filho é Deus, porque a divindade é uma substância, uma essência. 3 pessoas coexistindo nessa essência. Finalizando aqui, o último texto, no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Isso é o apóstolo São João falando de Jesus Cristo. Chamando Jesus Cristo de Logos. Logos é uma palavra grega, e essa palavra grega é uma bomba que João lançou no meio daquele povo naquela época. Porque o Logos no grego, né, para aquele povo, ela significava a razão de todas as coisas, a razão da própria existência, o motivo de tudo existir e por que não existe. Por que existe ao invés de não existir? Então João explica, olha, aquilo que vocês estavam buscando até agora se fez carne e habitou no meio de nós. Está lá no versículo 14, vocês podem consultar a sua escritura aí. Aquele verbo grandioso que é o próprio Deus, ele desceu, se fez carne e caminhou no nosso meio. É isso que nós vamos ver aqui quando a gente for estudar Jesus Cristo. Quem que é Jesus? Quem é este homem, filho de Maria, que caminhou entre nós? É Deus? Muitas vezes a gente é rápido para responder, né? Quem que é Jesus? Ah, é o Filho de Deus. Gente, o que isso implica para nós? Isso quer dizer? É o que nós vamos ver nas próximas aulas. Queridos, alguma pergunta? Isso aqui é para deixar nego doido, viu? Eu pretendo sempre nessas aulas da Trindade deixar vocês com mais dúvida do que vocês chegaram. Então assim, é um negócio terrível mesmo.
mas é o que a Escritura nos diz. E no final a gente faz como Paulo, lá em Romanos 11, né? Ó profundidade da grandeza, quanto da sabedoria, quanto do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem deu primeiro a Deus para que por ele fosse retribuído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Essa é a Trindade. Isso não acabou aqui não, tá? Nós vamos caminhar mais aí no Espírito Santo, Jesus Cristo, no Pai. É só para vocês entenderem a contradição da Trindade? Não há. Não há. Assim como não há contradição nas gêmeas que estão vivas hoje, brincando lá no parque, lá na Rússia. Um cérebro e duas pessoas naquela substância ali. Alguma pergunta, queridos? Abram o microfone e falem. Nós temos aí mais... Escutem. Ninguém? Ô, Ricardo. Diga, mano. Um comentário aqui. Eu estava lendo a respeito, né? Me preparando para a aula aí. A não contradição que tem na filosofia, né? E lendo um pouco mais a respeito lá, o livro de Rice Sproul, ele faz uma afirmação assim: não pode ser igual a não há. Então ele fala que Deus é A em 3B. Então ele é um em essência que se manifesta em 3 pessoas. Seria correto dizer isso? Rapaz, eu não vou asseverar. Quando a gente vai tratar de Trindade, dar resposta assim no tapa é muito perigoso. Mas assim, eu vou usar de um argumento que eu não gosto muito não, que é o argumento de autoridade, né? Se foi R.C. Sproul que falou, então deve estar certo. Ele já morreu, não tem jeito de picar fumo mais e foi um servo de Deus. Mas esse 3 vezes B, eu acho perigoso, porque a gente pode cair no modalismo. O modalismo é uma heresia que diz que no Antigo Testamento era o Pai, e quando o Deus encarna no ventre da Virgem, o Pai vira o Filho, é um outro modo dele, e quando o Filho morre, ele vira o Espírito Santo. Então é como se fossem 3 máscaras. Diz, 3 vezes B, mas 3 em B. Ah, entendi. Então, assim, é muito complicado, entendeu? A gente tentar usar de analogia, igual eu falei com as gêmeas aqui, né? Eu falei, gente, cuidado, porque é só para dar um vislumbre. 3 em B. Pode ser 3 em A. O A é a substância, é 3 em A. Então, assim, é um negócio bem, bem complexo, entendeu? Mas R.C. Sproul é um homem de Deus e ele deve estar com a razão, ele é mais inteligente. E ele é filósofo também, né? E é interessante isso. Ele usa o A como essência, né? E o Isso. B como pessoa. Isso, exatamente. 3B em A. Isso. Mas é perigoso, queridos, isso é perigoso. Então cuidar pra gente não cair nessas heresias, né? Modalismo, monarquianismo, dizer que Jesus é uma criatura, como os testemunhos de Jeová dizem, ou dizer que, como os gnósticos dizem, não, Jesus Cristo, ele é só espírito, ele não tem corpo. A gente começa a fantasiar demais em cima da Trindade e a gente não fica satisfeito com aquilo que a Bíblia nos revela. Mas muito boa a sua colocação aí. Mais alguém, querido? Então eu vou pedir que a Lu, você ore para nós, Lu, pedindo a Deus que possa nos abençoar no finalzinho dessa noite aí. E se ele quiser, semana que vem nós estamos aqui caminhando mais aí. Não sei qual que é a aula não, mas depois eu olho aqui. Tá na lista aqui. Deus abençoe, tá? Pode orar para nós, Lu. Santo Deus, amado Pai, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Que o Senhor possa, na tua misericórdia, Deus, nos dar esse restante de semana degustando desse aprendizado de hoje. Amém. Que o teu Santo Espírito, ó Deus, possa nos iluminar para que a gente entenda verdadeiramente aquilo que está registrado na palavra do Senhor. Nos livre das heresias, dos achismos e nos dê muita alegria e contentamento em aprender mais de Ti. Amém, Pai. Oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. Boa noite, viu? Deus abençoe a cada um. Estou lá no WhatsApp, à disposição. Muitos já me mandaram perguntas ali e tudo. Até perguntas mais de cunho pessoal. Então, por isso que eu não postei lá no grupo, né? Mas ali eu vou jogando algum vídeo, alguma coisa assim. Deus abençoe a vocês, tá? Amém. Boa noite, pessoal. Um abraço. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tchau. Boa noite, pessoal.